Boa noite, meus irmãos. Boa noite a você que já chegou por aqui. Nós estamos entrando ao vivo nesse momento aqui pelo Facebook para compartilharmos a palavra do Senhor, para juntos pensarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Já já nós estaremos dando continuidade. Bom, nós já estamos por aqui com aproximadamente 7 pessoas conectadas e, como falei anteriormente, a nossa intenção aqui hoje é compartilharmos a palavra do Senhor. A nossa igreja está preventivamente aos domingos abrindo somente na parte da manhã e à noite nós, aos domingos, estamos aqui trazendo uma palavra pastoral, trazendo uma palavra para a sua vida, para o seu coração. E eu espero que essa noite não seja diferente, que você esteja ligado, que você esteja pensando nas coisas do alto, que você esteja pensando em Deus. E certamente, onde você está, o Senhor pode alcançar a sua vida, pode falar ao seu coração. Então, de forma simples, assim como numa transmissão pelo Facebook, nós vamos aqui juntos caminhar, falando, pregando a palavra de Deus, cantando louvores ao Senhor e certamente sairemos daqui abençoados por Deus. Se for possível que você esteja compartilhando essa live, essa pequena live, eu agradeceria para que possamos tão somente abençoar vidas, para tão somente alcançar os corações daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Vamos cantar um hino agora, bastante conhecido, mas antes do hino, eu gostaria aqui de fazer uma citação à palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 35, que diz: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." Hoje é o dia da Bíblia e o dia desse livro maravilhoso, o livro desse livro sagrado, desse livro que não apenas contém a palavra de Deus, mas que é a palavra de Deus. E nós, como crentes batistas, nós cremos nessa verdade, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é suficiente, inerrante,
e ela merece todo o crédito para que possamos depositar a nossa confiança em Deus através dessa palavra. Então, Mateus deixou isso bem registrado ao nosso coração. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida, porque precisamos das palavras do Senhor para conduzir a nossa existência. Nós vamos cantar um louvor muito conhecido e que vai nos pensar no que a palavra de Deus pode nos fazer, que é nos levar além de muitas coisas, né? Nos levar além das nossas perspectivas, nos levar além do momento em que vivemos ou dos momentos que ainda vamos viver. A palavra do Senhor tem capacidade para isso e nos leva verdadeiramente além. Então vamos entoar esse louvor nesse momento. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda imaginar é me inspirar para te dizer, estou edificado cada vez mais em ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. A palavra do Senhor pode nos levar muito além. A palavra do Senhor no nosso coração pode nos levar a lugares altos. Render a ti adoração é derramar meu ser. Derrame seu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva
intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me, leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos dê esclarecimento ao coração, para que possamos compreender a sua palavra, e no final eu estarei orando pela sua vida, pela sua necessidade, pelo seu dilema, pela sua família. Então fique por aí, que ao final dessa breve meditação nós vamos orar, clamando ao Senhor por todos nós. Querido Senhor e Deus, eu te agradeço profundamente por este momento em que podemos separar deste dia de domingo, deste dia de descanso, para buscar a Ti e para compreender um pouco mais da Tua palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, que Tu alcance o nosso coração nessa noite, que Tu alcance aqueles que já entraram nesta live. Te pedir, Senhor, que a Tua palavra possa ecoar nos corações, Senhor, que estão ligados aqui a nós, e que só a Tua voz, Senhor, possa prevalecer e permanecer em cada coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como já falei anteriormente, hoje é o dia da Bíblia. Hoje é um dia especial para o povo de Deus, que crê na palavra do Senhor, que crê na Bíblia como palavra do Senhor. É um dia muito importante. É um dia que é separado para pensarmos em como seria a nossa vida se não tivéssemos a Bíblia, a palavra de Deus em nossas mãos para nos orientar e para nos dirigir diante de um mundo tão mau, diante de tantas incertezas que vivemos a cada dia aqui neste complexo mundo, né, dos viventes, dos mortais viventes. E eu gostaria de, bem brevemente, eu não vou me alongar, eu gostaria de meditar com você na Bíblia, na Palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e a partir do verso 14, que diz o seguinte: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as sagradas escrituras, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Meus irmãos, meus amigos, todos vocês que estão aqui junto comigo neste momento, eu gostaria de me deter nessa palavra no verso 16 e no verso 17 desse texto. Paulo está falando a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo tinha a missiva de pastorear alguns locais que Paulo o havia levado. Timóteo tinha uma árdua missão. Era uma missão
muito nobre, mas era uma missão árdua. E Paulo chama a atenção de Timóteo desde o verso 14, quando Paulo diz para ele: quanto a você, Timóteo, quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o teu coração. A primeira lição que nós podemos tirar dessa passagem bíblica é de que nós precisamos verdadeiramente crer em Deus de todo o nosso coração. Porque não há como agradar a Deus, não há como se manter diante de Deus se o nosso coração estiver dividido. O nosso coração precisa estar íntegro na presença de Deus, diante de Deus. E por isso, Paulo chama a atenção de Timóteo, dizendo: olha, você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E os mestres de Timóteo foram homens e mulheres tementes a Deus e que criam nas sagradas letras, e ensinou isso para Timóteo desde a infância. Paulo está chamando o entendimento de Timóteo para que possa emergir e pensar de uma forma onde o entendimento de Timóteo não seja um entendimento raso, um entendimento das suas próprias convicções sensoriais ou até do conhecimento próprio que Timóteo tinha. Paulo está se referindo aos mestres, está se referindo a pessoas que viveram diante de Deus e que mantiveram a palavra de Deus no coração e que por isso puderam ensinar e deixar um legado para ele. E Timóteo deveria cumprir o seu ministério diante da palavra. Era isso que Paulo estava dizendo para ele. E precisava que Timóteo cumprisse o seu ministério diante da palavra, não apenas de uma maneira corriqueira, como qualquer pessoa o fizesse, mas ele precisava deixar uma marca, ele precisava deixar um legado. E queridos, todos nós que cremos na palavra de Deus temos condição de deixar um legado onde a nossa vida seja uma referência para que outros também possam buscar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus e acreditarem na palavra de Deus e diante dessa confiança poderem ser bem-sucedidos diante de Deus. Nós precisamos ser bem-sucedidos diante de Deus, mas não para os nossos próprios proveitos. Nós precisamos ser bem-sucedidos quando nós estamos diante de Deus, de acordo com a sua palavra, obediente à palavra de Deus e fazendo aquilo que é da vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus está escrito na Bíblia Sagrada. Então Paulo está trazendo esse entendimento a Timóteo, dizendo a ele: olha, você sabe bem quem foram os seus mestres na fé cristã. E se hoje você está me ouvindo e você crê na palavra de Deus, você está aqui porque houve um legado deixado na sua vida por alguém que se dignou a te ensinar a palavra de Deus. E eu e você precisamos fazer desta palavra uma palavra que, através da nossa vida, possa se expandir e abençoar muitas vidas. Por isso, Paulo então chega ao versículo 16, dizendo: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade. Quem estava falando isso era o apóstolo Paulo. E Paulo era fariseu, Paulo era judeu, e Paulo cria na Torá, na lei. Ele era conhecedor dessa lei, ele era conhecedor da Torá, daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, onde continha a lei. E ele tinha muito zelo por isso, e antes de se converter, até queria matar os cristãos, achando que os cristãos estavam indo de encontro a esse conhecimento de Deus contido na lei. Mas quando Paulo tem a experiência com Cristo, e ele conhece Jesus, ele compreende que toda a revelação dada pelos profetas, ele compreende que tudo que
que outrora havia sido falado e profetizado estava acontecendo e haveria de acontecer ainda mais. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. E o conceito de inspiração aqui não é um conceito no qual nós precisamos pensar que Deus tomou a mente humana e usou os homens e mulheres para escreverem a Bíblia a seu bel prazer. Não, Deus usou homens e mulheres para que, supervisionados pela ação do Espírito Santo, pudessem redigir aquilo que ele queria escrever e deixar para a humanidade. O que chega hoje ao teu conhecimento, o que chega hoje ao meu conhecimento, é algo que veio do coração de Deus para nós. Não é algo que homens e mulheres escreveram porque estavam em transe, porque estavam tomados. Não, eles estavam ali com as suas próprias características, convicções, às vezes pessoas muito simples, mas estavam escrevendo algo que o Espírito Santo estava direcionando, estava supervisionando. E hoje o Espírito Santo de Deus ainda faz isso no coração daqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos habitação do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que lá atrás supervisionou cada escritor bíblico é o mesmo Espírito que hoje supervisiona a nossa vida e que fala ao nosso coração e que dirige o nosso coração. Então, o mesmo Espírito que supervisionou os escritores e inspirou os escritores para que eles pudessem escrever é o mesmo Espírito que habita no meu e no seu coração. E ele não pode se desdizer. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus, quando lemos de coração e com fé, nos entregando a essa palavra como uma verdade absoluta de Deus, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Ele completa no nosso coração aquilo que é preciso. Mas Paulo não fala somente do conceito de inspiração. Ele não fala que toda a escritura, somente que toda a escritura é sagrada e inspirada. Ele diz que ela é útil para ensinar a verdade. E aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, nós estamos lendo que ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então nós podemos ver aqui que em dois momentos a palavra de Deus é útil para o ensino, para ensinar a verdade e para ensinar a maneira certa de viver. E isso nos chama a atenção para um fato muito importante diante da palavra de Deus. Nós precisamos ser ensináveis. Nós precisamos ser ensináveis, porque se a palavra quer nos ensinar, nós precisamos ter a capacidade de devotar o nosso coração de forma que ela realmente nos ensine. Não podemos recalcitrar, não podemos duvidar. Precisamos abrir o nosso coração, assim como entramos numa sala de aula para aprender os conceitos daquilo que o professor irá nos ensinar. E nós vamos acreditar e nós vamos colocar em prática. Os engenheiros colocam em prática aquilo que aprendem na faculdade. Os médicos colocam em prática aquilo que aprendem na faculdade. Porque eles acreditam ser verdade aquilo que eles aprenderam. Eles foram ensináveis e agora eles colocam em prática na sua vida, na sua profissão. E é isso que nós devemos fazer diante das Escrituras. Ser ensináveis para aprender de verdade, para aprender a verdade. E quando nós somos ensinados pela verdade, nós somos ensinados por Jesus, porque Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a palavra de Deus ainda diz que ela é útil para nos condenar o erro e corrigir as faltas. Vejam, queridos, que há aqui duas coisas distintas. Ela condena o erro. O erro realmente é condenável. Porque o erro, quando feito de forma onde o nosso conhecimento tem noção de que aquilo ali não deve ser feito e nós fazemos, isso se torna iniquidade. E Deus não tolera iniquidade. Então,
a palavra de Deus condena o erro, mas ela corrige as faltas. Porque nós podemos falhar, nós podemos cometer faltas. E Deus, conhecedor disso, sabe do que precisamos e compreende quando falhamos. Então a palavra de Deus, além de nos fazer pessoas que conheçam melhor dele aquilo que vai ser útil para a nossa vida diária, também nos condena os erros e corrige as faltas. Então o nosso conceito de verdade diante de Deus precisa ser moldado através da palavra de Deus. Cuidado para que você não esteja fazendo das suas verdades as verdades absolutas. Cuidado para que você não esteja errando de forma consciente e não queira se voltar para Deus para que Ele o corrija, condene seu erro, o corrija e o leve a um melhor conhecimento. Mas para finalizar, a palavra de Deus, ela tem também um propósito. Se isso tudo acontece na nossa vida, é para que nós possamos desempenhar um propósito. E esse propósito é para que nós, como servos de Deus, estejamos completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. E aqui eu quero chamar a atenção só para um fato. O texto é muito claro, mas uma coisa aqui me salta aos olhos e me chama a atenção. Diz Paulo a Timóteo que é para que ele possa fazer todo tipo de boa ação, ou seja, há uma amplitude nisso. Não é apenas uma coisa coloquial, para que a gente possa evangelizar, ou para que a gente possa falar apenas, ensinar. Não é para que possamos compreender que dentro do serviço ao Senhor, eu faço só isso, porque esse é o meu dom, eu só preciso fazer isso. O que Paulo está ensinando a Timóteo, servo de Deus, é que ele precisa estar pronto para fazer todo tipo de boas ações. E isso nos mostra que há uma amplitude, a coisa é muito ampla. A nossa vida precisa girar em torno disso, de que não é apenas um momento, não é apenas uma coisa a fazer, mas também todas as coisas que nós precisamos fazer. E o Senhor espera que tudo que Ele colocou em suas mãos para que você faça de verdade. Mas faça isso depois de ser lapidado pela palavra de Deus, que é útil e inspirada para que você possa aprender, para que você possa ser exortado e para que você possa ser preparado. Há uma obra na minha vida que precisa ser completada por Deus. Há uma ampla obra na minha vida que precisa ser desempenhada, que Deus me chamou para fazer. Mas há uma obra na sua vida que Deus te chamou para fazer. E você precisa descobrir que obra é essa, o que você precisa fazer, porque hoje a palavra de Deus te instrui que ela é capaz de te moldar para que você vá e faça a obra de Deus, a obra que Ele tem para fazer na sua vida. E essa obra é ampla, meu querido. Essa obra não é pequena. Ela é dada a cada um de acordo com as suas capacidades, mas ela é completa. O que eu e você precisamos fazer, ninguém fará. E Deus não deseja que ninguém faça por nós, porque Ele deu a cada um para que a glória do nome dEle pudesse ser manifesta. Então o meu conselho para você nesse dia da Bíblia, nesse dia em que a Bíblia é lembrada e precisa ser exaltada, é para que você compreenda que há um propósito bem definido na sua vida, mas que antes disso existe todo um treinamento que você precisa fazer e conhecer através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Não faça da sua Bíblia um amuleto, não faça da sua Bíblia um enfeite, faça da sua Bíblia algo a ser usado verdadeiramente, algo que você possa conhecer de verdade e com isso glorificar o nome do seu Senhor, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. E eu gostaria de mais uma vez entoar um louvor para encerrar esse momento, mas eu queria te convidar a, quando
cantar esse louvor, que você possa pensar um pouco nessas coisas que você ouviu, e no final nós vamos orar. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas petições, crendo que Ele fará o melhor na nossa vida. Amém? Então vamos entoar esse louvor como encerramento desse momento, para a glória de Deus. O louvor é conhecido, certamente você se lembra. Se você não souber a letra, apenas acompanhe. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Se você sabe, cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento e eu queria te convidar a colocar diante de Deus o seu pedido, a sua vida, o seu coração. Nós queremos clamar ao Senhor Todo-Poderoso e Ele conhece você e Ele é capaz de fazer em você aquilo que você espera, aquilo que você tanto precisa. Vamos orar? Coloque-se diante de Deus nesse momento. Querido Deus e Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos pela tua palavra. E te agradecemos, ó Deus, porque hoje, neste dia em que nos lembramos da palavra de Deus como palavra santa, como palavra suficiente, como palavra inerrante, nós podemos tê-la em nossas mãos para meditar e para aprender cada vez mais de Ti. Muito obrigado, Senhor. Mas neste momento nós queremos inclinar o nosso coração a Ti, numa petição daqueles que creem em Ti, Senhor, como Deus, como sendo capaz de realizar todas as coisas necessárias, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada um que está ligado a nós aqui nesse momento, para te pedir que Tu alcance essas vidas. Tu que conhece cada um na sua peculiaridade, na sua necessidade. Cura, Senhor, liberta, completa a boa obra, Senhor. Te peço também perdão pelos nossos pecados. Deus, se há alguém nesse momento que sofre com enfermidade, nós te pedimos a cura. Se há alguém, Senhor, que sofre com problemas emocionais, nós te pedimos que Tu dê a vitória e que Tu, Senhor, possa limpar definitivamente desses corações tudo aquilo, Senhor, que a mente humana vem trazer de medo, de desespero, de luta. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, se houver alguém com problemas familiares, que Tu venha abençoar as famílias, que Tu venha abençoar cada componente, que Tu venha abençoar cada lar. Senhor, eu te peço, se há alguém, Senhor, com problemas de desemprego, de necessidades não supridas, nós te pedimos, ó Deus, que a Tua santa provisão venha em socorro a essa vida. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu venhas completar em nós a boa obra que Tu mesmo já iniciaste. Te peço também, Senhor, por uma semana abençoada para cada um. Te peço proteção para a vida de cada um, Senhor, nesse momento tão difícil em que as contaminações têm aumentado e as pessoas estão, ó Deus, precisando cada vez mais da ação miraculosa da Tua parte para se verem livre desse vírus maldito, Senhor. Te peço, ó Deus, pelas crianças, te peço pelos jovens, te peço pelos adolescentes, te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha adentrar nesses corações e conduzi-los diante de Ti. Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos. Essas bênçãos te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado pela sua companhia, obrigado por ter ficado até agora. Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor seja com a sua vida, seja com a sua família, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa semana a todos. Se Deus quiser, quarta-feira estaremos na igreja e domingo retomaremos os nossos cultos presenciais. Uma boa semana a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.